Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo aqui falando sobre Monjaro, XZ Partida. E esse vídeo é para falar um pouco sobre a banalização do Monjaro, tanto com vídeos que vão e vêm sendo postados na internet, tanto com notícias falando que a venda tem aumentado muito desses medicamentos. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre, mas antes não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de acompanhar o vídeo aqui e comentar ideias de próximos vídeos, o que vocês querem ver por aqui. Então vamos lá. Primeiramente, eu já tinha feito um vídeo falando um pouco sobre que o Monjaro, eles justamente são análogos de Jeep GLP-1, só que tem uma coisa aí, porque o Monjaro, ele o Monjaro e a partida foram inicialmente criados em relação a diabetes tipo 2, para tratamento de diabetes tipo 2. Só que já tem diversos estudos que mostram que se observou também uma perca de peso na utilização desses medicamentos, mesmo sendo para um objetivo, acabou se descobrindo outra função, vamos dizer assim, para esses medicamentos. E aqui, nessa parte visual, tem mostrando um pouquinho para vocês conseguirem ver sobre o que tem aqui falando como funciona, para quem foi desenvolvido, como eu falei, para pessoas que têm, né, diabetes tipo 2. Aqui algumas notícias falando sobre, só que a parte mais importante é sobre a banalização. E muitas pessoas, ao utilizarem esses medicamentos, utilizam de forma inapropriada, sem nenhum acompanhamento médico, sem ter ciência dos possíveis efeitos colaterais. Se você, por exemplo, fica 1, 2, 3 meses tomando um diário, utilizando esses medicamentos e para de utilizar em um determinado momento, quais são os efeitos, se como você pode parar de usar, porque você não pode usar durante um período e simplesmente de um dia para o outro não usar mais. Tem todo um protocolo para você poder fazer isso, tanto do uso quanto do desuso. Então, tem mostrando tudo aqui nessa parte visual e diante de vários efeitos colaterais, como desconforto gastrointestinal, se você parar de usar, você pode, de certa forma, até ganhar mais peso do que você perdeu enquanto estava utilizando, se você parar de utilizar da forma errada. Então, com a banalização das pessoas que falam sobre isso na internet, falando como se fosse uma maravilha, como se fosse a melhor coisa do mundo, tem que ter muito senso crítico para olhar e falar: poxa, beleza, eu estou utilizando, eu estou pensando em utilizar, mas qual acompanhamento eu vou fazer? Como eu vou conseguir fazer isso? Porque não é simples, não é só chegar e usar o medicamento. Então, sempre tem que ter muito cuidado, sempre tem que ter o acompanhamento, a forma correta de utilizar, porque senão uma coisa que era para ajudar você em um determinado aspecto pode acabar atrapalhando por causa da forma que você está utilizando. Então sempre é bom tomar muito cuidado e obviamente que tem benefícios como questão de controle glicêmico, perca de peso, entre outros, só que também tem os malefícios, e eu citei alguns, e, como eu falei, existem diversos estudos que mostram sobre isso, tanto os benefícios quanto os malefícios, quando ele foi usado para pessoas com diabetes tipo 2 e se observou a perda de peso. Só que é, se tem várias perguntas, se tem várias dúvidas, como algumas que eu coloquei aqui sobre o acompanhamento médico, qual é a diferença de um para o outro, sobre os possíveis efeitos colaterais. Então percebe que não é uma coisa básica, não é só você utilizar, você tem que ter todos esses cuidados. Então, para você que pensa em usar ou conhece alguém que está usando, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela entender que existem malefícios e benefícios. E é importante sim procurar acompanhamento médico, entender como utilizar e não cair só nesses contos que as pessoas contam na internet, como se fosse mil maravilhas, como se fosse só você ter dinheiro, porque obviamente não é uma medicação barata, mas pessoas que têm acesso acabam muitas vezes banalizando o uso.
Então sempre tome muito cuidado com o que você vê na internet, sempre preste muita atenção e se você realmente for utilizar sabendo tanto dos prós quanto dos contras, procure um acompanhamento médico para que ocorra tudo da melhor forma possível, tudo de forma controlada, para que você consiga controlar todos os riscos que envolvem você usar esses medicamentos. Então, se você gostou desse vídeo, conseguiu entender um pouco sobre, deixa o like, se inscreve no canal.